Boa noite, irmãos, tudo bem? Bom domingo para todos. Espero que vocês estejam confortáveis em suas casas. É, Como a gente está tendo lockdown aqui em Limeira essa semana, a gente ainda está fazendo um sistema de live, só estamos nós, o pastor, a equipe de som aqui. Então, espero que vocês estejam em família. Vamos cantar agora o hino Tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele
Olá, boa noite, que Deus possa abençoar você, a sua família. Obrigado por estar mais uma vez aqui conosco. Peço permissão para entrar na sua casa, na sua residência, na sua sala. Estamos com lockdown, então a igreja está fechada, mas a igreja se torna a sua casa. Vamos agora então ouvir uma música especial cantada pelo Mateus, que fala ao nosso coração sobre nessa imensidão do céu. Temos um Deus que cuida de nós. E quando a crise bate à sua porta, você deve saber, meu irmão, minha irmã, que temos que olhar para o alto em tempos de crise. Olhando para o alto em tempos de crise, nós temos a certeza que o Senhor Deus está ao nosso lado para acompanhar, para nos guardar e para cuidar de nós. Que Deus abençoe você, ouça essa mensagem, que ela acalente seu coração e depois voltamos então para a continuidade do nosso culto. Quantas vezes me perguntei se há alguém além do céu. Quantas vezes me questionei se esse alguém é uma projeção dos meus sonhos de infância, uma breve lembrança de algo que um dia precisei. Talvez haja alguém além da imensidão do céu. Talvez eu não esteja aqui tão só. Chuva forte que cai do céu, será alguém andando por aqui? Uma estrela brilhar no céu, será alguém a anos-luz daqui que se importa comigo e espera de mim mais que uma crença? Será que a fé compensa? Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só.
Muito bem, que linda mensagem. Obrigado, Mateus, pela música que você cantou agora. Certamente o Senhor está olhando para cada um de nós nessa imensidão do céu. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos para juntos fazermos uma oração. Obrigado, nosso Deus, porque sabemos que na imensidão do céu o Senhor cuida de nós. E por isso que deixastes a revelação do Apocalipse. Revelação esta que nos mostra os últimos acontecimentos dessa terra. Abençoe a sua igreja, abençoe os nossos amigos e irmãos que estarão acompanhando esta mensagem por meio do YouTube, do Facebook. As pessoas que estão agora ao vivo em suas casas assistindo, as pessoas que também irão assistir depois. Que o Senhor possa acalentar o nosso coração e nos dar a segurança de que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa agora, ilumina a nossa mente para entendermos o texto que temos. É o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos então estudando o Apocalipse, capítulo por capítulo. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre o capítulo 5, que fala ali sobre a entronização de Jesus, que fala ali sobre aquele momento quando Cristo ascende o céu. E ele então é recebido no santuário, no tabernáculo celestial. E ele então é entronizado, e o apóstolo vê ali um livro com 7 selos. E vocês se lembram bem aquele momento singelo em que João começa a chorar, porque não havia ninguém digno para abrir, né, aquele contrato, o livro, os 7 selos. E um dos anciões então se aproxima e diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o selo, porque ele morreu, ele venceu. Cristo morreu por nós na cruz, e isso o credenciou, e nós falamos sobre isso. E isso então permitiu com que ele pudesse abrir os selos. E na sequência, o capítulo 6 agora, nós temos ali o cordeiro que abre os selos. E vamos estudar hoje sobre esse tema. E olhando para o alto em tempos de crise, nós vemos que o Apocalipse é um livro da esperança. E sendo um livro da esperança, ele nos traz esta segurança de que podemos olhar para o alto. E nesse presente século, nós podemos estudar a palavra de Deus. E hoje vamos então ver e estudar no capítulo 6 as testemunhas do Cordeiro e também esses selos, o que eles simbolizam, o que está implícito em cada um deles, o que estes selos querem dizer. Lembrando que o interessante aqui, que nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, quando o rei ele era entronizado, quando o rei ele era colocado no trono e sobre ele a coroa real, ele começava então o seu reinado. E nos seus decretos, o rei então, uma das suas primeiras ações era rever aqueles que eram os seus aliados e colocá-los em uma posição de destaque. Mas aqueles que de alguma forma foram maus servos ou impostores, eles recebiam então as punições. Mas de alguma forma o rei outorgava as bênçãos para os aliados, para aqueles que estavam ao seu lado, o apoiando a conquistar aquele reino ou a sua entronização. Mas de outra forma também, aqueles que se opuseram, aqueles que o prejudicaram, também recebiam ali, aqueles que foram desleais, recebiam também, os rebeldes, né? Recebiam também as punições. E nós temos aqui esses selos, o selamento aqui, e o universo inteiro está ali, na expectativa, o universo inteiro está ali, olhando, observando, para ver o que iria acontecer. A expectativa está aqui, para ver como esse pergaminho, como estes selos seriam abertos agora, e o que estes selos diriam, qual era ali o resultado da abertura destes selos. A abertura deles seria então, daquele momento, até o julgamento final. Este foi o período então, desses selos, e o seu significado, e o que cada um deles continha. O selo também, queridos, simbolizava ali, né, o seu conteúdo e que foi revelado para cada um de nós.
O conteúdo do selo, ele é revelado, ele é mostrado. E este conteúdo, né, somente pode ser mostrado para nós quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos, na sua sucessão, um após outro. E é interessante que há uma conexão intrínseca aqui, há uma conexão clara, né, que nos mostra e que nos revela a questão ali, quando nós estudamos no capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas, cada um desses selos também estão representados naqueles períodos. E há de uma maneira agora, uma outra repetição, de uma forma um pouco mais clara, com detalhes importantes, que lá na primeira parte não é mostrado para nós. E no capítulo 6, há uma outra sessão agora. Entramos agora num outro momento profético, aonde nos é revelado, aonde nos é mostrado agora, com os 7 selos, né, um outro panorama. Era como se ampliasse um pouco agora esta cena, esta visão, e entrássemos agora nessa temática, né, que vai aqui, desde o início da abertura do selo, até a segunda vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor e também o nosso Salvador. E para a gente começar então, a gente observa que esses personagens, de cada momento que a visão coloca ali, eles aparecem na abertura dos selos, e o seu conteúdo, o que cada um deles mostra, né, está aí sendo revelado e mostrado nesse pergaminho e também no que os selos colocam, né? Os selos, eles tinham algo interessante, eles tinham ali o nome, né, do seu senhor, o nome do rei a quem pertencia, e também tinha o cargo e a sua jurisdição, a sua jurisprudência, o local físico aonde eles atuavam. Esta era a normativa dos selos. E para que estes selos fossem então abertos, para que eles fossem mostrados e revelados, né, cada selo ele representava uma testemunha, e tinha que ter uma testemunha, uma herdeira, ou alguém que tinha assinado aquele documento. E neste caso aqui, estes selos têm um selo de autenticidade, porque a propriedade pertence a Cristo. Nós fomos comprados por Cristo, quando Ele verteu o seu sangue na cruz. E também somos comprados porque Ele nos criou. Somos de Cristo na criação. Somos também na redenção, porque o próprio sangue de Jesus, que verteu no Calvário, nos trouxe a paz e nos trouxe também a ideia de que somos comprados e pertencemos a Ele. O Filho de Deus, o Cristo, que é a nossa testemunha, é aquele que nos comprou. E vimos também que o inimigo de Deus, Satanás, ele quis ser um impostor. E como impostor, ele tentou usurpar o mundo, mas Cristo é o vencedor dos séculos, é aquele que vem para vencer, é aquele que resgata a minha vida, a sua vida, e o Apocalipse traz essa mensagem. Como algo introdutório, no capítulo 6, tudo que nós falamos até agora, é para que você possa entender que a sua vida, meu querido, minha querida, pertencem a Cristo. Nós pertencemos a esse Deus maravilhoso, e esse senso de pertencimento, nos traz que esses 7 selos, eles representam todo o testemunho da igreja cristã de todas as eras. E eu e você, que estamos nesses tempos atuais, também vivemos nos últimos momentos. E nesses últimos momentos, estes selos que simbolizam aí esse tempo na história, estes acontecimentos, chegam também até os nossos dias. E qual é então a primeira parte e o primeiro selo que vem ali? Vamos então, o que aconteceu quando o Cordeiro abriu esse primeiro selo? Quero pedir para você então ir para a sua Bíblia, ali Apocalipse 6, no verso 1 e o verso 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: vem. Verso 2. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco na mão. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Até aqui, né, um pleonasmo. Ele saiu vencendo para vencer.
O conteúdo, então, dos selos revela um desenvolvimento entre um grande conflito. Este primeiro verso aqui mostra que João, ele vê o cordeiro, ele vai abrindo os 7 selos. E a mensagem principal é que existe esse conflito. E este conflito está na terra. Esse conflito, ele simbolicamente, ele mostra que há uma guerra. E esta guerra, ela está cruzando ali. Este conflito cósmico, ele acontece, ele revela uma hostilidade entre essa testemunha e também há uma hostilidade porque os seus seguidores que estão na terra, em algum momento do desenrolar desses selos, são perseguidos, mas também perseguem. E ao longo desses 4 selos, nos primeiros 4 selos, nós vamos ver e deixar bem claro, queridos, que esses selos, eles simbolizam esses tempos e esse desenrolar, esse desenvolvimento na história. O primeiro animal que aparece aqui é o cavalo. Imponente, um cavalo branco. Interessante é que, quando você olha ali no texto, nós vimos ali que aparecia um boi, e este boi foi escolhido pela sua força de trabalho. Surge também no texto, em algum momento, o leão. E o leão, ele é conhecido como o grande rei dos animais. Mas o cavalo, ele se destaca aqui pela força, pela agilidade. O cavalo foi utilizado aqui como nos 4 primeiros selos. E são 4 cavalos, e cada um de uma cor, para simbolizar para a gente a sua agilidade. E o cavalo branco aqui, ele simboliza vitória. É o momento áureo da história da igreja primitiva. O momento em que há ali os primeiros crentes, os primeiros cristãos, a igreja pura, a igreja branca no seu sentido de pureza da doutrina. O branco simboliza pureza da doutrina. Tanto é que quando a noiva vai se casar, ela usa o branco, que simboliza a pureza. Simboliza ali, a preciosidade. E o branco simboliza aquela verdade pura e refinada. É uma verdade que os cristãos, na igreja primitiva, abraçaram. E neste selo que foi desvendado, esse selo que foi aberto ali, o selo tem esse começo. Mas o selo não tem só um fim. Ele se estende para cada um dos demais até o último. E este cavalo branco, ele simboliza esta igreja. E ele tem um arco na mão, e foi dado para ele uma coroa. Este arco na mão simboliza a mensagem refinada, a mensagem pura, a verdade cristalina da vitória que essa igreja teria. E esta coroa de vitória, Stefanos do grego, que quer dizer coroa de vitória, é diferente da coroa real, diademos, que é um diadema apenas de nobreza. Essa coroa, ela simboliza que essa primeira igreja foi vitoriosa. Essa primeira igreja foi uma igreja pulsante, uma igreja que tinha verdade, uma igreja que era cristocêntrica, que tinha a pureza da doutrina não maculada. Foram os primeiros crentes que estiveram ali na primeira igreja de Éfeso. E a conquista dos apóstolos deste amor, desse fervor, pontuou esta igreja. E ali em Mateus 24:14, nós temos ali aquela expressão linda de Jesus, E esta mensagem será pregada em todo o mundo. Eles pregaram a mensagem com muita veemência, com muito amor e com muito carinho. Então, queridos, esse é o primeiro selo, o cavalo branco, que simboliza a igreja primitiva. O segundo cavalo que aparece aqui, que é o segundo selo, é o cavalo vermelho. O segundo selo simboliza também o cavalo vermelho. E na sua Bíblia aí, nós vamos ver aqui, Apocalipse 6, no verso 3 até o verso 4. O verso 3 e o verso 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, há sempre esse chamado, esse convite. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz na terra, para que os homens
se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Notem que interessante. Então aqui nós temos o segundo selo, que é o cavalo vermelho. O vermelho, desde os tempos bíblicos, simboliza sangue. E este sangue, queridos, que está ali, é a cor vermelha. É o símbolo do cavalo vermelho. É um símbolo de sangue, que marca e pontua um outro momento da história, que vai ali do ano 100 até o ano 313, que é a segunda igreja também ali, que é a igreja de Esmirna, aonde houve ali, queridos, muita perseguição, aonde houve ali muitas mortes, porque os imperadores começaram ali a perseguir os crentes, os imperadores começaram ali a perseguir o cristianismo, e eles começaram a ver que aquele movimento que antes estava dentro do judaísmo começou a crescer, e eles então foram para cima para perseguir. Foi um período que houve muitas perseguições. Alguns historiadores colocam 9 períodos de perseguições, e houve ali então para a igreja muitas mortes, muito sangue, muitas perseguições. Muitos eram levados para o Coliseu e ali eles eram assassinados. Eles morriam nesse tempo e nesse momento. Temos agora então ali o próximo selo, que apresenta ali o cavalo negro. Então o primeiro, o cavalo branco, segundo selo, o cavalo vermelho, e o terceiro selo, o cavalo preto. Está aí na sua Bíblia. E nós podemos ler ali, né, no verso 5 até o verso 6. Verso 5 até o verso 6. Vamos ler? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem então, e eis que vinha um cavalo preto, e os seus cavaleiros com a balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes: uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Queridos, então esse período aqui é o período representado pelo tempo em que a igreja cristã foi seduzida pelo império. Foi o tempo em que, nesse momento, nessa hora, o império pagão, por meio ali de Constantino, ele convoca um concílio, o concílio de Nicéia. Há alguns historiadores que dizem que quando se convocou esse concílio, muitos dos representantes das igrejas, que eram então perseguidos, compareceram nesse concílio, um pouco desconfiados. E muitos tinham o corpo mutilado pelas perseguições que ocorreram. E este imperador então dá um indulto de perdão para todos, os bispos, aqueles que eram representantes das igrejas, que antes eram perseguidos, e eles vão ali até esse concílio, e agora ocorre então uma sedição, ocorre então ali um perdão, e agora as mentiras começam a entrar dentro da igreja. E nesse cavalo preto então, aonde nós vimos ali, esse cavalo preto agora, aonde Constantino, ele coloca ali a igreja como algo popular, ele coloca agora a igreja como algo comum. E aparece aqui a imagem de uma balança na mão. Porque a verdade agora começa a ser atacada. A verdade agora começa a ser comprometida. E essa balança, que simboliza a justiça, que simboliza as verdades que são pesadas, as verdades que são esquecidas, as verdades que são colocadas por terra, é o símbolo desse cavalo negro. Porque as verdades antes que eram vividas no cristianismo, aquilo que era ilícito agora, começa a ser colocado e vem uma era popular de crescimento. Houve agora então, queridos, uma grande fome. Fome do quê? Fome de conhecimento. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é dilapada, é esquecida pelo povo, porque eles não têm mais acesso. O alto clero, os líderes religiosos, tiram a Bíblia da mão do povo. E por isso que temos aqui essa expressão aí da balança, porque não existia mais alimento. Há uma fome generalizada. E aqui no verso 6, que nós lemos aqui, ouvi uma voz do ser vivente dizendo:
uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Desculpem, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. O trigo sempre foi mais caro, porque o trigo sempre foi um alimento das famílias mais abastadas. E a cevada sempre foi um alimento das famílias mais pobres. Mas o preço aqui que está sendo cobrado é um preço muito alto, é um preço injusto, dizendo que a expressão aqui, que o alimento foi escasso. E aqui tem a outra expressão ainda, não danifiques o azeite e nem o vinho. O azeite, o poder do Espírito Santo. O azeite, a unção do Espírito Santo, que foi derramado grandemente quando eles estavam ali no Pentecostes, agora estava escasso. Não danifique o vinho, o suco da uva puro, simbolizando a graça de Deus, porque a graça foi colocada do lado, neste período, queridos, aonde então é aberto o terceiro selo e surge o cavalo negro. Nesse período, tempos em que a igreja cristã é seduzida. Neste tempo, os cristãos, as conversões ocorriam mediante um pagamento. Inclusive, uma peça de roupa era doada pelo imperador para os crentes. Era um momento difícil e a imagem da balança simboliza então que o evangelho agora ele é vendido. O evangelho agora ele é apresentado de uma forma como venda. E infelizmente, os cristãos agora são comprados. Infelizmente agora o evangelho é comprado. Tanto é que em Amós, no capítulo 8, no verso 11, menciona ali, fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Neste período, nesse tempo, há uma escassez de alimento. E no próprio texto ali, nós encontramos ali essa imagem do pão. O pão do céu está sendo substituído simplesmente pelo falso testemunho. E há uma linguagem forte ali de que o trigo e a cevada são vendidos por um valor muito caro. O trigo simbolizava um alimento e a cevada também, 2 cereais. E ali no finalzinho ali do verso 6 nós encontramos, não danifiques o azeite e nem o vinho. O azeite simbolizava ali o Espírito Santo, o fervor do Pentecostes agora desaparece. E o vinho ali, o suco de uva, a graça, a maravilhosa graça de Cristo, salvadora, é substituída pelas obras. E nesse tempo então, os cristãos que eram perseguidos, agora passam a estar no comando de perseguidos, começam a ser perseguidores. Um momento terrível. O cavalo negro, ele pontua e marca o final de uma era da pureza, o final de uma era da perseguição, o final de uma era da verdade. E a morte impera. A morte. A igreja de Tiatira é chamada a atenção ali, quando você vê Apocalipse 2,16 ali, e nesse momento então, infelizmente, a verdade cai por terra. O próximo selo a ser aberto aqui, está ali, queridos, no capítulo 6 ainda, no verso 7 ao verso 8. Que ser vivo, então, ele chama ali o quarto cavalo. Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. De novo, esse chamamento, né? Essa introdução. Olhei, e eis que um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo desse chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio de feras da terra. Aqui então agora, queridos, é o quarto selo, ali o quarto cavalo, e esse quarto cavalo, ele aparece de uma forma incessante. Se o terceiro cavalo ali, ele representava a fome, né? O quarto cavalo, o cavalo amarelo, que está aí na imagem que você acabou de ver, é o quarto selo que é aberto. Lembra que quando você, por exemplo, corta o dedo, aí o sangue jorra, ele fica de uma parte escura. Ainda tem vida.
ainda há circulação sanguínea. Mas quando ele passa por uma fase amarela, ou seja, todo o sangue se foi, e infelizmente ali não tem mais nenhuma vida. Esse quarto cavalo, o cavalo amarelo, simboliza a morte total. É o decreto da morte absoluta da verdade. A verdade, então, ela acaba morrendo. A verdade, então, é jogada por terra. Não há mais nenhuma verdade. E neste momento ocorreram várias e várias perseguições. Temíveis perseguições. Essa linguagem simbólica, ela aponta ali para um período da Inquisição, que foi do ano de 538 a 1798, um período de martírio profundo, de várias perseguições, onde os cristãos, eles eram jogados por terra, eram queimados, eram devorados, e a verdade, mais uma vez, ela é esquecida, ela é abandonada, ela é deixada de lado. E esse quarto selo, que simboliza e aparece então como esse animal, o cavalo amarelo, simboliza de uma forma intensa a morte que acontece em toda a terra. E esta morte, infelizmente, se dá por meio também das perseguições. Vamos agora então, queridos, para o próximo selo. Vamos para o quinto selo. O quinto selo, ele surge então ali na sua Bíblia, e você pode ler na sua Bíblia a partir do Apocalipse 6, verso 9 e até ali o verso 11, ok? Vamos ler então. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em voz alta, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem, mas por um tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Queridos, aqui nós temos o quinto selo sendo aberto. Um período também grande, um período onde houve clamor, houve um renovo, mas também aqui um período onde muitos crentes, muitos cristãos foram mortos. E esses mortos são os mártires, que foram ali crucificados, que foram ali queimados, que foram ali dados às bestas feras nos coliseus e nos momentos onde Roma professava então as suas festas. E muitos foram perseguidos. Muitos foram ali de uma forma intensa, colocados à prova. E muitos deles deram a sua própria vida. E quando o quinto selo abre aqui, tem uma expressão ali, onde as almas que estavam debaixo do altar. Esta é uma expressão simbólica, dizendo que o sangue dos justos, não os justos, e a palavra alma aqui não quer dizer uma entidade etérea, como alguns dizem. É simplesmente a memória, as pessoas que morreram. Este sangue clama por justiça. Você se lembra ali em Gênesis, logo no início ali, quando Abel foi assassinado por Caim. E o texto bíblico ali, bem no comecinho, se refere da mesma forma. Vale até a pena a gente ler ali, Gênesis 4, verso 10. Eu vou aqui rapidamente na minha Bíblia buscar esse texto, e você pode também na sua aí buscar. Gênesis 4, verso 10, diz assim, Gênesis 4, verso 10. E disse Deus, que fizeste a voz do sangue do seu irmão, clama da terra a mim. Há uma expressão aqui, Deus quis dizer que a inocência do justo Abel clamava o quê? Por justiça. Em nenhum momento aqui, essa expressão, ela quer dizer, ou quer linkar, que houve então ali, essas almas. Há uma expressão, mesmo porque o altar, né, que estava no santuário, simbolizava ali o trono de Deus, e se realmente existisse, essa expressão fosse real, literal, quantos mortos, né, quantos justos morreram ao longo desses anos todos? Não caberia debaixo desse altar, desse símbolo que quer dizer que a justiça estava chegando ao seu final, que o tempo estava já no fim.
E dessa forma, eles estavam clamando nesse sentido a Deus, e o testemunho deles, que ao longo da sua história, que chegou até nós, de homens e mulheres que morreram confiando no poder de Deus, confiando na cruz, chegaram até nós. Muitos então eram queimados, clamavam por julgamento. E este é o sentido aqui. Há um clamor por julgamento. Há um clamor para que este sangue derramado não fosse então esquecido. E esta justiça então, e este clamor, dos assassinatos, eles foram colocados ali nesse período de 1260 anos, um período profético também, que vai até o ano de 1798, quando este período de inquisição, quando esse período de perseguição, ele cessou. É uma profecia também, que não vamos falar sobre ela hoje, mas em outro momento vamos tratar sobre esse tema. E este período então, pontua e coloca ali essa representação, e vai até o julgamento, até o início do julgamento, que é no ano de 1844. E neste momento, então, começa esse julgamento. E esse julgamento, queridos, pontua que o tempo do fim está perto, que o tempo do fim está próximo, está se aproximando. E por quanto tempo? Aí vem essa resposta, que está lá em Apocalipse 8,14, aonde em outra profecia de Daniel, linkada com essa também, nós podemos estudar esses dois tempos proféticos. Um tempo simbólico, é uma linguagem simbólica aqui, que diz para mim e para você, querido, que os mortos, eles não sabem nada. Eles não têm vida. Quando eles morrem, a sepultura há todo silêncio. E o próprio Cristo colocou ali, naquela expressão, quando disse que Lázaro dormia, para simbolizar ali que há um estado de inatividade. Portanto, estas almas que menciona aqui são vidas perdidas. E não há atividade, muito pelo contrário, há pura e simplesmente o descanso. Jesus, então, ele comparou a morte de um cristão como um sono, porque na ressurreição, eles vão, então, acordar. E o santuário, esse altar, que é mencionado aqui, seria como um altar de sacrifício, aonde as ações, as nossas obras, a nossa vida, será, então, colocada diante de Deus. E a palavra alma aqui significa, pura e simplesmente, vida. E esse julgamento não é, então, um julgamento pós-advento. Ele é um julgamento final, onde todos seremos julgados, onde grandes e pequenos irão receber o seu julgamento. E a ressurreição só vai acontecer, então, na volta de Jesus, aonde os santos receberão a sua única e grande recompensa. Queridos, que fenômenos, então, acontecem a seguir no próximo selo, o sexto selo, que vamos estudar aqui, e é o último, porque o sétimo selo, aí o livro dá uma pausa no capítulo 7, temos ali os 54 mil, e depois voltaremos com o último selo, que é o sétimo selo, que é a própria volta de Cristo. Que fenômeno segue a abertura, então, do sexto selo? Ali está no verso 12 até o verso 14, que vamos ler aqui. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como um saco de crina, e a lua toda como um sangue. As estrelas no céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do céu. Queridos, aqui nós temos então essa expressão e essa fala do que aconteceria na abertura do último selo. Esses sinais tiveram que ocorrer em torno das datas finais ali, entre o julgamento, entre o ano 798, onde terminou ali os 60 dias, até o início ali do juízo investigativo, que foi em 1844. E neste momento, pontuando ali, nós temos estes sinais. E estes sinais estão relatados ali em Mateus 24, 29, os terremotos. E nós temos aqui um grande terremoto em Lisboa, que aconteceu no dia 11/1 de 1755. Foi um terrível terremoto. O abalo sísmico ali, que durou muito tempo, foi sentido até perto da África. E este terremoto aconteceu. Temos também ali o dia escuro, que aconteceu ali, uma lua vermelha, lua de sangue, nessa data, 19/5 de 1980, em Connecticut, nos Estados Unidos. Foi algo intenso, diferente de todos os outros sinais, porque eram sinais intensos que ocorreram. A queda das estrelas,
ocorreu ali uma grande chuva no dia 13 de 11 de 1833. Estrelas cadentes caíram com intensidade. Foi tão intenso que quase parecia dia. Todos esses sinais, eles aconteceram neste período histórico. Nesse momento histórico, então, quando Jesus, então, encurta esse sofrimento todo, para que o martírio não se prolongasse. Porque se isso acontecesse, querido, minha querida, os justos, os santos, os escolhidos, aqueles que estavam na presença de Deus, aqueles que colocaram a sua vida no altar de Cristo, não iriam suportar, dado tanto sofrimento que estavam passando. E esses acontecimentos, então, naturais, esses fenômenos naturais, eles pontuam esta abertura do sexto selo. E o próximo passo, o próximo momento, então, o que acontece depois desse momento único e sublime? Esse momento mostra para mim e para você que esses últimos acontecimentos serão rápidos. O papado, esse poder que se colocou no lugar de Deus, esse poder que foi colocado ali para substituir a verdadeira adoração, aonde, queridos e minha querida, aonde todos os acontecimentos, aonde todos a pregação, aonde todo esse movimento, neste momento único e sublime, temos alguns ecos que aconteceram na história. E o primeiro deles aqui foi a própria pregação do Evangelho na América do Norte, aonde outros sinais aconteceram ali. Sinais que pontuam esse tempo do fim. O primeiro sinal foi que a verdade começou a ser buscada. O segundo advento, o segundo momento, então, do cristianismo, aonde a América do Norte agora começa, então, as suas pregações, é onde um homem, estudando a Bíblia, Guilherme Miller, ele começa a descobrir parte de algumas verdades, ele começa a estudar a palavra de Deus, e ao estudar a palavra de Deus, ele começa a ver que haveria ali uma volta, e ele prega dessa maneira intensamente, que Cristo estava prestes a voltar. E neste momento, então, há um reavivamento. E como isso acontece, como isso foi concluído. Ao lermos então aqui agora a última pergunta que temos para responder nessa noite. Como conclui o sexto selo? Está ali no verso 15 e o verso 16. Verso 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, e nos penhascos e nos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, que da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem é que pode suster-se? Nós temos então aqui, queridos, de uma forma intensa, este momento único, o sexto selo. Ele marca e pontua o julgamento divino e a sua vinda. O julgamento divino, o momento em que a humanidade deverá ser colocada, então, o momento em que a humanidade será colocada para ser julgada, aonde grandes e pequenos, bons e maus, os santos e os ímpios serão medidos, serão pesados, e cada um irá receber aquilo que cultivou, aquilo que semeou. Há um clamor, há um chamado para cada um de nós. Há um chamado para que nós possamos, eu e você, pregar a mensagem, viver essa mensagem do advento. Há um clamor para que eu e você possamos estar confiando em Cristo, nosso Deus. Há um clamor para que eu e você possamos colocar as nossas vestes, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Cordeiro este que vai chamar o meu nome e vai chamar o seu nome. E quando ele chamar o meu nome, o seu nome, qual será a nossa resposta? Qual será a minha resposta? Qual será a sua resposta diante do chamamento de Deus? Diante da iminente volta de Cristo? Diante dos selos que foram abertos? E nós paramos aqui no sexto selo, que pontua o julgamento e o prenúncio da volta de Cristo. Você está pronto para que o seu nome seja chamado? Vamos ouvir agora uma música cantada pelo Mateus. Ao ele cantar essa música, eu e você, nós poderemos então deixar que Cristo continue nos chamando e que nós possamos ouvir a voz dele chamando a mim e a você. Ouçamos essa música.
vazio, uma lágrima rolou. Onde estaria o mestre que Maria sepultou? De coração partido, com estranho conversou. Reconheceu a voz no instante que o seu nome pronunciou. Quando Cristo diz seu nome, tudo em volta se ilumina. Pois ninguém no mundo inteiro diz seu nome assim. A dor se transforma em alegria e as trevas viram dia quando Cristo diz seu nome. Numa estrada silenciosa, no caminho de Emaús, dois corações choravam a perda de Jesus. Um estranho se aproxima e começa a conversar. Na dor nem perceberam que era o próprio Cristo a lhes falar. Quando Cristo diz seu nome, tudo em volta se ilumina. Pois ninguém no mundo inteiro diz seu nome assim. A dor se transforma em alegria e as trevas viram dia quando Cristo diz seu nome. Quando em trevas Cristo veio e me chamou, o poder de sua voz me libertou. Livre eu agora sou. Quando Cristo diz seu nome, tudo em volta se ilumina. Pois ninguém no mundo inteiro diz seu nome assim. A dor se transforma em alegria e as trevas viram dia quando Cristo diz meu nome. A dor se transforma em alegria e as trevas viram dia quando Cristo diz. Quando Cristo diz meu nome. Deus está chamando filhos e filhas para renovar a aliança e o concerto com Ele antes da sua volta. Ao seu nome ser chamado, que eu e você
possamos estar prontos para receber das mãos de Deus o nosso galardão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento, de salvação, de graça. Ao estudarmos cada um desses selos, podemos tirar para a nossa vida lições importantes de consagração, de volta, de retorno, de aliança contigo. Abençoa a tua igreja, para que possamos aceitar o seu sacrifício. Permaneça conosco, Pai querido, que possamos estudar as profecias, que possamos ler o texto e que possamos entender o tempo e o momento em que vivemos, para que nós possamos estar prontos quando voltares. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso momento para que possamos nos consagrar e, ao ouvir o nosso nome, estar prontos. Abençoa-nos, permaneça conosco, no doce nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço a todos.